Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Pela graça do Senhor, nós podemos estar juntos mais uma vez nesse domingo, nessa manhã, para estudarmos mais uma porção, uma parte da palavra do Senhor, dar continuidade ao que nós começamos no domingo passado, né? Nós hoje vamos trabalhar o texto de Gálatas, capítulo 4, do verso 21 a 31. Enquanto você abre sua Bíblia, enquanto você se acomoda, enquanto você se prepara, eu queria lembrar que neste domingo a nossa escola dominical está fazendo 67 anos, né? Esse é o dia do aniversário da nossa escola dominical no Retiro. Nós estamos aqui desde 1953 e nós queremos agradecer a Deus pelas pessoas que passaram aqui nesses anos, pelos nossos professores, coordenadores, superintendentes de escola, aqueles que estão trabalhando nesse momento, né? A nossa coordenadora Auxileia, os professores de todas as classes que nós temos, e agradecer a Deus também, nós queremos agradecer a Deus também por aqueles que virão, porque nós sabemos que Deus, como tem sustentado esse trabalho, como tem sustentado a escola dominical nesses anos, há de continuar sustentando ainda por muito tempo e enviará novos obreiros, pessoas novas, jovens, que possam dar a ela continuidade, vigor e de forma que ela possa contribuir cada vez mais para o crescimento individual de cada cristão, de cada membro dessa igreja e contribuir para o crescimento da igreja de uma maneira geral. Então, que Deus receba nessa manhã a nossa gratidão e o nosso louvor pela nossa escola dominical da Igreja do Retiro. Vamos orar para nós começarmos a nossa leitura, o nosso estudo, a nossa conversa nessa manhã. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem permitido, ó Deus, que nós estejamos vivendo nesse tempo, pela Tua graça, pela Tua companhia, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela escola dominical da Igreja do Retiro. Eu quero te pedir nessa manhã uma bênção especial para cada professor, para o coordenador, para os alunos da escola dominical. Senhor, nesse tempo que nós não podemos estar juntos fisicamente, nós te pedimos que o Teu Espírito que nos une possa nos fazer sentir, Senhor Deus, unidos uns aos outros e gratos a Ti por esse privilégio que temos de estudar a Tua Palavra, de poder nos reunirmos, de poder, Senhor, conversar, de poder trocar as nossas experiências, ó Deus, e poder crescermos juntos. Muito obrigada, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a Tua graça, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, Senhor Deus, o conhecimento que vem de Ti, toda a ferramenta necessária para que nós possamos continuar trabalhando e ensinando a Tua Palavra. Muito obrigada por esse privilégio, muito obrigada porque, apesar da nossa fraqueza, o Senhor tem nos escolhido. Nós também queremos te agradecer, Senhor Deus, pelos nossos irmãos da mídia, te pedindo que o Senhor os abençoe de maneira poderosa, eles que têm trabalhado, Senhor, para que a escola dominical do Retiro não pare, para que a igreja do Retiro continue, Senhor Deus, sendo um canal da Tua graça, sendo um canal por onde a Tua palavra possa ecoar. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, poderosamente, de maneira especial. Nós te pedimos também, Senhor, a Tua bênção nesse momento que nós vamos ler a Tua palavra. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, espírito de aprendizes. Que o Teu Espírito Santo ache em cada um de nós pessoas que querem aprender, que querem conhecer a Ti mais e mais e andar, Senhor, de acordo com a Tua palavra. Que aquilo que o Senhor falar a cada coração nessa manhã, através da Tua palavra, através, Senhor Deus, daquilo que o Senhor colocar nos nossos corações, que isso possa modificar a nossa vida, nos transformar, nos fazer, Senhor Deus, pessoas melhores e crentes mais comprometidos com o Teu reino, crentes mais comprometidos com a Tua obra.
Nós te pedimos isso nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos começar a tratar esse texto do capítulo 4, verso 21. A gente viu na aula passada, se vocês se lembram, que nós fomos adotados em Cristo por Deus, né? Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. O termo adoção no Novo Testamento significa esse ato de colocar os crentes na posição de filhos de Deus, mas crentes na sua maioridade, filhos não crianças, filhos que podem assumir responsabilidades e que têm privilégios por conta dessa posição de filho. Esse ato divino, é por causa desse ato divino de adoção que todo crente, então, é introduzido na herança e se torna herdeiro de Deus junto com Cristo Jesus. Hoje nós vamos ler um texto onde o apóstolo Paulo continua defendendo a doutrina de que o cristão é aquele que aceita Jesus, que se torna filho de Deus por isso, e não aquele que nasceu sob a aliança que Deus fez com Abraão, não nasceu do povo judaico. Cristão, filho de Deus, é aquele que nasceu da promessa, né? Que é filho da promessa. Ele vai continuar explicando isso e ele vai lançar a mão agora de uma alegoria, remontando lá na história do povo de Israel, para dizer aos Gálatas que eles estavam errados, eles estavam cometendo um equívoco, estavam cometendo um erro, tentando voltar a ficar debaixo da lei mosaica. Então, esse é o assunto que a gente vai tratar aqui nesses versos. Então, nós vamos começar lendo dos versos 21 a 31 e depois nós vamos nos outros blocos até a gente encerrar o capítulo. Digam-me vocês, nós vamos ler do 21 ao 23. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Eu fui até o verso 25, mas eu quero me fixar agora com vocês até o verso 23. A gente está falando em alegoria. O que é uma alegoria? Uma maneira de a gente contar uma história que é comum, mas por trás dessa história comum tem uma verdade profunda. Então o apóstolo Paulo está dizendo, vou contar para vocês uma história, estou contando para vocês a história de Israel, que parece uma história simples e comum, mas por trás dela há uma verdade extremamente profunda que vocês precisam entender. Queria perguntar para você acredita que Deus tem um tempo para todas as coisas? O autor de Eclesiastes nos diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um tempo certo para fazer essas coisas? Para fazer as coisas? Eu acho que você vai concordar comigo que sim, que Deus faz as coisas no tempo correto, né? Mas pensa comigo quantas vezes nós não agimos como se a gente cresce nisso. A gente às vezes fica impaciente, tenta resolver as coisas da nossa maneira, quer dar um jeitinho para andar um pouco mais rápido e não espera o tempo de Deus. A história que Paulo busca lá na história de Israel para ensinar aos Gálatas a diferença entre ser filho da promessa e ser filho da escrava, começa lá, traz um pouco dessa coisa de querer andar na frente de Deus ou de querer ajudar a Deus. Então vamos lá, um fundamento histórico que o apóstolo Paulo faz. Em Gênesis, no capítulo 15, de 1 a 6, a gente tem um registro de encontro com Deus e Abraão, que ainda não tinha tido seu nome trocado, chamava Abrão. E nesse encontro,
Deus promete a Abraão que ele teria um filho, que esse filho seria o seu herdeiro, porque Abraão, a gente lembrando a história de Abraão, Abraão não tinha filhos porque Sara, sua mulher, era estéril. Então, ele não tinha herdeiros. Ele pensava que, conforme o costume da época, o herdeiro da sua casa ia ser o seu empregado mais fiel, o seu mordomo. E Deus disse para ele que não, que quando Deus manda ele sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para um lugar que Deus ia mostrar para ele. Deus já tinha dito que ele teria uma grande família, que ele se tornaria uma grande nação, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. E ele pergunta para Deus: então vai ser através do meu mordomo? Deus fala: não, vou te dar um filho, você vai ter um herdeiro, né? Esse texto também registra que Abraão creu na promessa, apesar de ele já ter uma idade avançada, da situação de Sara, que também já não era tão jovem, que não lhe dera filhos na juventude. Ele crê na promessa de Deus. Isso é uma coisa extremamente interessante, porque até então a gente não tinha nenhum registro de ninguém que tivesse tido uma promessa como a de Abraão, e ele não tinha ninguém para olhar como modelo, né? Hoje a gente às vezes tem uma coisa muito difícil, a gente lembra de Abraão, mas Deus fez o que era impossível para Abraão. Deus também pode fazer o que é impossível para mim, mas Abraão não tinha esse parâmetro, ele creu em Deus, né? Aí a gente vai caminhando na história, lá no capítulo 16, a gente vê que acontece uma situação aí, no capítulo 15 até o 16, tem um espaço de tempo, e a gente vai encontrar Sara impaciente com a questão da promessa que Deus fez para Abraão. E certamente Abraão também estava impaciente, já havia passado alguns anos, eles já estavam mais velhos e Sara não tinha um filho. Então Sara sugere a Abraão que ela tome a sua escrava Agar, que era sua escrava, e tenha um filho com ela. Isso era um recurso comum naquela sociedade onde eles viviam, por isso Abraão também não achou tão estranho, não achou tão diferente, e ele acatou aquilo que Sara disse, a proposta de Sara. Então eles resolvem adiantar ou dar uma mãozinha para Deus, ajudar Deus naquele processo e terem um filho com a escrava. Mas naquela sociedade que isso era possível, o fato de um senhor ter um filho com uma escrava não fazia do escravo um homem livre, ele nascia escravo também. Então, o que talvez Sara e Abraão estivessem pensando era um arranjo um pouco diferente, né? Seria que aquele filho seria o herdeiro de Abraão. E assim eles fizeram. Abraão, então, ela dá sua escrava Agar a Abraão, e Deus e Agar, ela vai engravidar e nasce então Ismael, primeiro filho de Abraão com a sua escrava. A questão era que esse filho não era um filho prometido por Deus. Esse filho, ele era o resultado da impaciência de Sara e de Abraão e de um vacilo na fé que Abraão teve. A gente viu lá no capítulo 15 que quando Deus disse que faria dele uma grande nação e que daria a ele um herdeiro, ele creu. Mas nesse momento aqui a fé de Abraão parece dar uma vacilada e ele então aceita a proposta de Sara e tem um filho e dá a esse filho o nome de Ismael. A gente vai caminhando na história de Abraão, no capítulo 17, ele já está com 99 anos, ele tem um outro encontro com Deus, né? Deus faz novas promessas para ele, promete a ele que ele vai ter um filho, que ele vai ter um herdeiro, institui a circuncisão, uma aliança entre Abraão, Deus e a sua descendência e a sua posteridade. A história vai caminhando, lá no capítulo 18, a gente vê novamente Deus falando com Abraão, agora naquele momento em que, no momento da destruição de Sodoma e Gomorra, eles param lá na tenda de Abraão, ficam um tempo com Abraão, e Deus promete a Abraão que dali a um ano, Sara teria um filho. E Sara ri, acha estranho e tal.
Nesse tempo que está passando aqui do nascimento de Ismael, dessa convivência, começou a ter turbulência. Quando a gente resolve ajudar Deus, às vezes a gente consegue arrumar outros problemas juntos. O primeiro problema foi logo quando Agar engravidou e começou a debochar de Sara, e elas começaram a se desentender. Sara mandou Agar embora. Deus manda Agar voltar, se humilhar debaixo das mãos de sua senhora. Se você ler a história toda, vai acontecendo isso. E Agar volta para casa, seu filho vai crescendo, Abraão vai tendo essas promessas, essas coisas vão acontecendo todas assim ao mesmo tempo, né? Não é um episódio aqui, outro lá. Isso é a vida de Abraão, de Sara, de Agar, de Ismael. Ismael está crescendo, Deus continua prometendo um filho a Abraão, e a gente imagina que a situação na casa de Abraão seja uma situação muito fácil de levar, né? Sara estava convivendo com o filho de uma escrava que ela tinha dado ao seu marido para ter esse filho. Bom, no capítulo 21, finalmente, lá no capítulo 21, a gente vai encontrar o registro de que Abraão, com 100 anos, Sara também já extremamente idosa, engravida. O tempo que Deus tinha determinado para Abraão ter um filho era quando ele tivesse 100 anos. Não era quando ele tivesse 95, 96, 97, era quando ele tivesse 100 anos. Deus tem tempo determinado para todas as coisas. E às vezes para nós, como foi para Abraão, é extremamente difícil esperar esse tempo de Deus. E nesse caminho da espera, a gente vai fazendo algumas coisas que podem complicar a nossa vida, não invalidar o plano nem a proposta que Deus tem, mas pode atrapalhar bastante. Enfim, aos 100 anos, nasceu Isaque, como Deus tinha prometido a Abraão, filho dele e de Sara, filho da promessa, o filho que Deus tinha prometido para ele lá atrás, anos atrás, né? Então, o nascimento de Isaque foi um nascimento miraculoso, né? Foi um milagre, porque nem Abraão fisicamente podia tê-lo, nem Sara. E ele é um milagre, porque para Deus não tem nada difícil, né? Quando Sara ri, diz assim, nessa idade vou ter um filho, e o Abraão já é velho, nós vamos ter um filho. Sara riu, e Deus disse para ela, não há nada difícil, não há nada impossível para Deus. Então, esse nascimento de Isaque é um milagre do ponto de vista humano, e é um milagre para comprovar que Deus pode todas as coisas. E aí a criança vai crescendo. Quando Isaque tem mais ou menos 3, 4 anos, a época que ele seria desmamado, foi feita uma festa. Isso também era uma coisa que acontecia normalmente, era da tradição, era o costume daquela época. Nesse tempo, Ismael já tinha mais ou menos uns 17 anos, entre 15 e 17 anos. E aí, nesta festa, Sara vê Ismael zombar, desdenhar de Isaque, e ela fica furiosa. É claro que isso não foi um acontecimento isolado, ninguém fica furioso com uma coisa que acontece uma única vez, a ponto de mandar embora, como Sara fez. Havia um processo naquelas relações que deveria estar se desgastando, deveria estar se deteriorando, e Sara então chega no limite, fica furiosa e exige que Abraão mande embora Ismael e a sua mãe, que era a escrava Agar, né? Ela não admitia, ela diz, eu não admito que o filho da escrava seja herdeiro com o meu filho. Abraão não gostou muito da atitude de Sara. O texto diz isso para a gente, que Abraão ficou muito incomodado com isso. Novamente, Deus interfere na história e diz para ele não se incomodar, para ele atender à exigência de Sara, e faz promessas também relativas a Ismael, né? Ele diz, farei de Ismael uma grande nação. Então, Abraão despede a Agar com seu filho, com Ismael, e eles vão embora.
E a vida de Abraão continua tocando. Agora ele tem o herdeiro. Agora ele tem aquele que é o filho da promessa. E se você continuar estudando a história de Abraão, você vai ver que tem outros episódios muito marcantes desse relacionamento de Deus com Abraão, de Deus, Abraão e Isaac. Então a gente vai percebendo o movimento de Deus, o mover de Deus para a construção da história. Essa história que Paulo está contando aqui, é desse assunto que Paulo está falando aqui, nesses versos que a gente leu. E no verso 21, o apóstolo Paulo ele começa desafiando os Gálatas. Ele diz assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Aí, a partir dessa pergunta, ele vai contar essa história que a gente viu aqui, esse fundo histórico. Duas coisas me chamam a atenção nesse verso 21. Ele chama aquelas pessoas que estão ali com ele, que são os Gálatas, as pessoas que se opõem ao seu evangelho, que se opõem à sua doutrina, que se opõem ao seu ensino, que é o ensino que a salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Ele chama essas pessoas para debater e diz para eles assim: venham conversar comigo sobre o que a lei diz. Venham entender o que a lei diz, porque vocês estão rejeitando, vocês estão querendo se sujeitar à lei e rejeitando o evangelho da graça. Alguns estudiosos dizem que nesse momento que Paulo está escrevendo essa carta, muitos dos crentes da Galácia já haviam cedido a essa pressão dos judaizantes e já haviam concordado em circuncidar-se. Eles já tinham aceito o que os judaizantes diziam, que era necessário a circuncisão e outras coisas mais da lei para a salvação. É isso que Paulo está combatendo, e aqui ele chama essas pessoas para conversar com ele, para debater com ele sobre isso. E aí ele faz um alerta: vocês não sabem, vocês não ouvem o que a lei diz? O que a lei diz? O que a lei diz? A lei diz o seguinte: se você é pecador, se você pecou, você morre. É isso que a lei diz. A lei era só uma maneira, uma maneira de levar a pessoa para a salvação. Era um alerta para o fato de que estar sob a lei está sob a escravidão. O pastor Hernandes Dias Lopes diz, num comentário sobre Gálatas, que a lei foi dada não para salvar, mas para mostrar a necessidade de um Salvador. Então, a lei, ela não salva. A lei, ela não salvava naquele momento e ela não salva nesse momento. Ela só aponta o que nós fazemos de errado e ela nos pune, mas ela não nos dá salvação. Os Gálatas estavam equivocados porque eles queriam sair debaixo da graça de Deus, da liberdade da graça de Deus, e se colocar de novo debaixo da lei, sem possibilidade de libertação pela própria lei. E aí então o apóstolo explica isso para eles. Ele diz: olha, está escrito que Abraão teve 2 filhos, aqueles que nós vimos, Ismael e Isaac. Ismael, o filho da escrava, que era filho da mulher escrava, o outro da mulher livre. O que era da escrava nasceu segundo a carne. Por quê? Porque nasceu segundo a vontade de Abraão e Sara. Foi Sara e Abraão que resolveram que Agar teria um filho com ele. Não foi Deus. Deus não disse para Sara: olha, Sara, eu vou demorar um pouco mais para cumprir minha promessa, então você dê Agar para sua esposa. Não foi. Foi para Abraão. Foi Sara e Abraão que resolveram isso. Então, ele era filho da vontade humana, filho da carne. Nasceu segundo a carne. Agora, o filho da mulher livre, que é Sara, nasce segundo a promessa, no tempo determinado por Deus, de uma maneira que Deus desejava, contrária, independente da vontade humana e nas impossibilidades humanas. Abraão e Sara viviam a impossibilidade de terem filhos, mas porque Deus havia prometido e porque esta era a palavra de Deus para eles, eles tiveram aquele filho, mesmo contra todas as circunstâncias que pudessem ser vistas pelos homens, pelos seres humanos. Nós aprendemos aqui que esperar pela vontade de Deus
é sempre melhor do que contar com a nossa própria vontade. Aquilo que nós produzimos segundo a nossa vontade é produzido segundo a carne, segundo as nossas inclinações, e o resultado será igual, será um resultado carnal, será um resultado que não vai prevalecer, porque não é a vontade de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus para nós. No verso 24 a 27, a gente vai ver que o apóstolo Paulo faz a interpretação dessa alegoria, dessa história que tem um fundo mais profundo do que parece, que até então parece uma coisa comum para aquela sociedade em que Abraão vivia, né? Nós fomos até o verso 25, que diz assim: ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Verso 25 nos diz isso. 26 diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Paulo, então, coloca aqui para os Gálatas que Sara e Agar representam as duas alianças. Que alianças seriam essas? Primeira mulher, Agar, representa a aliança feita por meio da lei, aquela que gera para a escravidão e vai ser figura da Jerusalém terrena, o centro dos israelitas, lugar dos israelitas descrentes e que procuravam justiça por guardar a lei. Verso 24 e 25, ele enfatiza isso, né? A Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. A Jerusalém atual que Paulo está falando, que vivia sob a lei, estava em escravidão sob a lei, estava em escravidão literal também. Estava sob a escravidão do governo romano naquele momento. Então, a lei não produziu liberdade para essa Jerusalém. E ela vem dessa aliança, dessa aliança da lei. Interessante quando a gente lembra, e a gente já viu isso aqui nos capítulos atrás, que a gente está estudando em Gálatas, que a lei, a promessa veio antes da lei. Então, o filho da promessa, a promessa de Deus para Abraão veio muito antes da lei. E o filho dessa promessa é que representa essa liberdade. Então, a segunda aliança, ele está falando de duas alianças: a aliança feita sob a lei e a segunda aliança que foi feita pela promessa. Qual promessa? A promessa que Deus deu a Abraão de que ele teria um filho, que ele teria uma geração incontável, Deus diz para ele em um determinado momento: olhe para o céu, conte as estrelas, se você puder contar, assim vai ser a sua descendência. Então, a descendência de quem crê, essa descendência que Deus deu a Abraão é daqueles que creem como ele creu. Lá no primeiro momento, quando Deus disse: você vai ter um filho, e ele creu. E ele continuou crendo, mesmo que ele tenha vacilado em alguns momentos, ele continuou crendo. E dessa descendência é que Deus fez uma nova nação livre. Então, a aliança que Sara representa é a aliança feita pela promessa, e essa promessa livra os seres humanos da condenação da lei, né? Quem nasceu do filho da promessa é a figura da Jerusalém celestial, a Jerusalém que vai prevalecer, a Jerusalém que vai permanecer. Foi por meio de Sara que se cumpriu a profecia. Foi por meio de Sara que veio aquele filho, e deste filho veio toda a geração que da qual Deus forma um povo. Dentro desse povo, o povo de Israel, aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem como Abraão creu, eles se tornam então os filhos da Jerusalém celestial, os filhos da promessa. Verso 28 a 31, a gente vai ver que o apóstolo Paulo faz a aplicação dessa alegoria.
ele diz assim: mas vocês, irmãos, ele está se referindo aqui especificamente aos Gálatas, especialmente aqueles que estão ainda pensando se vão voltar para a lei, se vão continuar com o ensino de Paulo. Ele diz: mas vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A gente vê aqui no verso 28, ele começa dizendo: vocês são filhos da promessa como Isaque. Isaque é filho da promessa porque nasceu sob a vontade de Deus. Nós e os Gálatas que criam Jesus somos filhos da promessa porque cremos da mesma maneira que Abraão creu contra aquilo que era visível, né? E aí, verso 29, ele diz assim: como, porém, no passado aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. O apóstolo Paulo diz que quem é filho da promessa nasce do Espírito, não é? Assim também acontece agora. O que Paulo está pensando quando ele escreve aos Gálatas, falando da perseguição que acontecia lá no passado e que acontece agora? A gente já viu que possivelmente Isaque foi desmamado lá aos 3 anos, né? De acordo com a tradição que eles tinham lá naquela região, com a tradição hebraica. Ismael possivelmente tinha entre 15 e 17. Na festa que foi feita, Ismael caçoa e despreza Isaque. Paulo vê nesse ato de Ismael uma prefiguração da perseguição. Uma perseguição que a gente vai, se a gente acompanha a história, vai acontecer muitos séculos depois entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque. Os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque, através da história, através dos séculos, continuam se perseguindo. Os descendentes de Ismael perseguindo os descendentes de Isaque. Paulo aplica isso à igreja. Paulo entende que essa perseguição se estende agora entre aqueles que querem ser salvos pela lei, que seriam os filhos de Isaque, porque estão como escravos debaixo da lei, e os que recebem a salvação pela fé em Cristo. Paulo identifica que o que está acontecendo na Galácia é uma perseguição espiritual, perseguição daqueles que são escravos, perseguindo aqueles que são livres, que nasceram no Espírito, tentando trazer de novo aqueles que são livres pelo Espírito, pela graça, de novo para debaixo da escravidão. Então ele diz assim: assim também acontece agora. É a mesma coisa que aconteceu lá na festa e que acontece fisicamente pelos séculos todos que nós vemos através da história, acontece também na igreja. Então, quem é salvo pela graça, quem vive na liberdade de Cristo, sempre deve estar atento para as perseguições que vêm, para levá-lo novamente para debaixo de escravidão de alguma lei. A lei do pecado, né? A lei talvez dos costumes, a lei das regras, coisas que nos prendem e nos impedem de viver a liberdade de Cristo. Então, o apóstolo fala isso para os Gálatas, ele coloca isso para os Gálatas entender, dizendo para eles, garantindo para eles que eles são filhos da promessa. Essa promessa que foi cumprida em Isaque. Os que nascem segundo a promessa são os filhos de Deus. Jesus nasceu da linhagem de Isaque. Se a gente vai puxando a linhagem de Jesus, a gente vai terminar lá em Isaque, né? Ele é dessa linhagem da promessa.
E João, quando escreve o seu evangelho, lá no capítulo 1, versos 12 e 13, ele diz que todos aqueles que receberam a Jesus, todos que receberam a Jesus, todos quantos receberam a Jesus como Filho de Deus, a esses Deus deu o poder de se tornarem seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Os que creem em Cristo, os que nascem de novo, nascem da vontade de Deus. Não nasce da vontade humana, não é uma decisão humana, é uma decisão de Deus. Deus nos gera de novo em Cristo Jesus e nos faz novas criaturas, novas pessoas, com outra identidade, filhos de Deus. Então, o verso 29 esclarece que essa perseguição que acontece lá no capítulo 21 de Gênesis 9, era uma figura da perseguição dos cristãos, os verdadeiros filhos de Deus, que sofreriam por parte dos judeus não convertidos, e esses judeus são, por sua vez, as figuras dos descendentes de Ismael. Os judeus e todos aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não fazem parte da nação santa, da nação gerada pelo Espírito. A herança espiritual que cada um de nós tem adveio da promessa que passou para Isaac. Isaac se tornou herdeiro, foi passando para a sua descendência, e aqueles que creem também se tornaram herdeiros. O apóstolo vai concluir dizendo aí no verso 31 que os crentes gálatas que tivessem sido judeus convertidos ou gentios convertidos, e ele mesmo, que era judeu convertido, ele mesmo são filhos da livre e não da escrava. Então ele pontua para aqueles irmãos lá da Galácia que porque a gente creu em Jesus, porque ele creu em Jesus, porque os gálatas que eram judeus e creram em Jesus, porque os gálatas que eram gentios e creram em Jesus, nós nos tornamos filhos da promessa e, portanto, nós somos filhos da livre e não da escrava. Somos livres em Cristo Jesus. Concluindo o nosso capítulo 4, a gente sabe que nós somos filhos de Deus porque Ele nos adotou. Ninguém é filho de Deus porque nasceu como filho de Deus. Nós somos adotados na família de Deus. Isso acontece quando nós cremos em Cristo, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e somos aceitos por Ele na sua família. Somos então agregados à família de Deus. O alvo de Deus para todos nós, para todo cristão, esse é um outro ponto que nós vimos no capítulo 4, é que Cristo seja formado em nós. Nascemos na família de Deus, somos adotados na família de Deus. Agora Deus trabalha através do seu Espírito, nos dá experiência, nos leva a viver situações que possa gerar em nós o caráter de Jesus Cristo, nos tornar parecidos com Jesus, E como Isaac, a outra verdade que nós vimos aqui é que, como Isaac, nós somos filhos da promessa, filhos da livre, e somos cidadãos da Jerusalém lá de cima. Então, a gente tem essas verdades para a gente lembrar nessa manhã. Somos filhos de Deus porque Ele nos adotou. Deus tem um alvo para nós, que é formar Cristo em nós, formar o seu caráter em nós. Como filhos, nós somos filhos da promessa, como Isaac, filhos da livre e cidadãos da Jerusalém lá de cima. Nós não podemos, não devemos esquecer dessas verdades a nosso respeito. São afirmações que o apóstolo Paulo faz a respeito daqueles que creem em Jesus. E como os gálatas, nós devemos nos esforçar para não sermos levados por doutrinas espúrias, por filosofias inúteis, a nos tornarmos escravos novamente e não livres em Cristo Jesus. Amém? Na próxima semana, nos leva a estar conosco, se Deus quiser, trabalhando o capítulo 5, que vai tratar dessa liberdade que nós temos em Cristo.
esse viver livre, nascer livre, ser um cidadão do céu, livre pelo poder do nome de Jesus e pelo sacrifício de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque nós temos uma identidade nova, uma família nova, nós estamos sendo transformados por Deus para sermos mais semelhantes a Jesus. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã pelo privilégio tão grande que o Senhor nos dá de fazermos parte da tua família, de sermos filhos e filhas adotados por ti, Senhor, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus. Senhor, talvez nós não tenhamos consciência da profundidade dessa verdade, talvez nós não tenhamos ainda, Senhor, consciência do quanto isso é precioso na nossa vida, mas nós queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que pode nos fazer entender a tua vontade, a tua palavra, que faça nos entender isso, quem nós somos em Cristo Jesus. Que Ele também nos ajude a caminhar em liberdade, a viver na liberdade do teu Espírito, que Ele possa nos levar a rejeitar todas as coisas que possam nos levar a algum tipo de escravidão, seja de que natureza for esse apelo, nós queremos resisti-lo em nome de Jesus e queremos caminhar, Senhor Deus, livres para a glória e para o louvor do teu nome. Que nessa manhã cada um de nós possa receber de ti, Senhor, uma revelação especial dessa nossa identidade, dessa nossa cidadania do céu, e que a gente possa viver, Senhor, de acordo com ela, para a glória e louvor do teu nome. Amém.